Olá, eu sou a professora Sandra e hoje nós vamos trabalhar os sistemas sanguíneos. A nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. Agora nós vamos começar a primeira parte. Bom, vamos começar, como sempre, pela parte histórica, né? Como que começaram as ideias de transfusão de sangue. Na antiguidade, imaginava-se que a força vital estava no sangue, porque durante as batalhas, quando alguém era ferido de morte, né, que perdia uma quantidade muito grande de sangue, ela acabava vindo a óbito, né? Um ferimento com perda de sangue levava a pessoa à morte. Então, os antigos associavam a força vital à presença do sangue nos indivíduos. Bom, as primeiras transfusões que se tem registro, tá? Que fique bem claro, as primeiras transfusões que se foram registradas, tá? Em animais, elas aconteceram em 1665. Como que elas eram feitas? Geralmente por tubos, né? Pegava-se um tubo de cobre ou um tubo, podia ser também de uma árvore, um canudo, alguma coisa assim, que tivesse um espaço oco no meio. E fazia-se, então, a forma de uma agulha nas pontas para poder alcançar os vasos sanguíneos, as veias, né, como se dizia, dos animais. E essa transfusão, então, era feita de um animal para outro, geralmente entre espécies diferentes. E a primeira transfusão em humanos que se tem conhecimento foi feita em 1667, tá? Por um médico francês, que ele era o médico do Luís XIV. E esse médico, Jean-Baptiste Denis, ele era professor de filosofia e matemática na França. E ele usou, então, esse tubo, né? Ele usou, no caso, um tubo de prata, oco no meio, tá? Com uma ponta chanfrada, para infundir, colocar, então, um copo de sangue de carneiro, tá? E ele colocou esse sangue de carneiro em quem? Ele colocou num rapaz chamado Anthony Morri, um rapaz de 34 anos, que ele tinha deficiência mental, e ele perambulava pelas ruas da cidade. Ele tinha família, né? Ele vivia com a família dele, mas ele vivia andando na cidade. Então, esse médico pega esse rapaz, leva para o consultório dele e infunde, coloca nos vasos sanguíneos dele um copo de sangue de carneiro. Isso foi feito 3 vezes. Na terceira, o rapaz veio a óbito, tá? O Antony veio a óbito. Essa transfusão, esse procedimento feito por esse médico, ele tinha tanta certeza que isso ia dar certo, que ele manteve os registros da atuação dele junto com esse rapaz, que acabou levando o rapaz à morte. E isso foi um problema sério na vida dele, porque era um procedimento médico que não estava autorizado, que não estava estabelecido, e ele acabou sendo proibido, considerado uma prática criminosa em vários países. Teve uma repercussão muito grande na Europa. E uma repercussão também quanto ao uso que se dá das pessoas, como é um início de uma bioética, um início de um código do que deveria ou não ser feito com humanos. Mas essa discussão entrou séculos e séculos afora, né? Aí é uma outra aula. Bom, as primeiras transfusões feitas com sucesso em humanos, elas aconteceram em 1818. Mas aí eram transfusões feitas de humano para humano, né? E ainda assim, morria-se muita gente. E ninguém conseguia ter uma explicação do porquê que as pessoas morriam após as transfusões. Bom, a primeira coisa é que uma pessoa que precisa de uma transfusão sanguínea, ela não está num estado de saúde bom, ela está debilitada. Então, as mortes depois da transfusão eram muito creditadas à condição de saúde do paciente. E só lá em 1900, 1901, faltou o 1 ali, está 190, mas não é, 1900, 1901, é que o Karl Landestein, um médico e biólogo austríaco, que ele vivia nos Estados Unidos, né? Então ele era naturalizado estadunidense, ele percebeu a existência do sistema ABO. Tá? Então, fazendo as pesquisas dele, ele encontrou nas células antígenos, na verdade, acabou encontrando esses antígenos que ele batizou, então,
de ABO. O médico, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1930 por conta dessa descoberta que ele realizou. A partir daí, foi possível, então, estabelecer, né, foi possível, em primeiro lugar, perceber que pessoas tinham grupos sanguíneos diferentes e que esses grupos sanguíneos, eles podiam contribuir com a piora na saúde, se a transfusão fosse feita de forma incompatível. Tá? Então, estabeleceu-se quais eram os critérios de compatibilidade entre os indivíduos, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e a partir, então, desse entendimento, as transfusões começaram a ser feitas em larga escala, principalmente na Primeira Guerra Mundial. As transfusões com fenotipagem, né, sabendo qual era o fenótipo do indivíduo, permitiu que se salvassem muitas vidas. Já a descoberta, o perceber, né, a existência do RH aconteceu 40 anos depois. Então, hoje, quando a gente fala que vai fazer uma transfusão sanguínea, ou quando a gente pergunta para alguém qual o seu tipo sanguíneo, você diz o seu tipo sanguíneo ABO e o tipo sanguíneo RH junto. Então, a gente já diz assim, ó, no meu caso, eu sou O positiva. Alguém vai responder, eu sou AB positivo, eu sou A negativo. Como a gente já viu, que tem muitas pessoas aí com vários tipos de sangue. Mas o RH, ele não era conhecido. Então, ele só vem a ser conhecido, ele só foi percebido, encontrado em 1940. Bom, se vocês pensarem, em 1940, o mundo já está mergulhado na Segunda Guerra Mundial, que tinha começado um ano antes, né? Essa descoberta, esse perceber o fator RH como uma grande barreira também na incompatibilidade sanguínea, fez com que a tipagem, né, a fenotipagem para RH também fosse realizada em larga escala durante a Segunda Guerra, para salvar a vida dos combatentes, né, das pessoas que combatiam, das pessoas atingidas, então, passou-se a ter um sucesso muito maior em relação ao salvamento de vidas a partir de transfusões sanguíneas, porque existem vários sistemas sanguíneos eritrocitários, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas os dois mais importantes, os que dão incompatibilidade na hora das transfusões, são o ABO e o RH, certo? No Brasil, os primeiros bancos de sangue, eles surgem na década de 30. Tem até uma novela brasileira que passou recentemente chamada Eita Mundo Bom. E ali eles discutiam essa questão, porque tem uma paciente que ela tem uma doença grave, uma mocinha, e ela precisa de transfusão sanguínea, o médico atende ali, e essas transfusões são pagas, né? Porque esses bancos de sangue, os primeiros no Brasil, eles eram bancos particulares. E tanto os doadores eram remunerados, quanto quem ia receber o sangue precisava pagar pela bolsa de sangue que estava sendo recebida. E era um serviço caríssimo, tá? Na novela isso até aparece. No início da década de 40, são criados os primeiros bancos de sangue públicos no Brasil. E a Constituição de 1988, ela garante o acesso livre e gratuito a qualquer brasileiro, um acesso universal, na verdade, né, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, às bolsas de sangue, e veda a remuneração dos doadores. Então, no nosso país, a doação precisa ser estritamente voluntária, é uma doação. Ninguém pode ser obrigado e ninguém pode ser remunerado por isso, certo? E, em contrapartida, as bolsas de sangue são disponibilizadas tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. Aí muita gente fala, poxa, mas o serviço privado a gente paga pelo uso do hospital, pelo atendimento, pela equipe, né? Mas não pela bolsa. A bolsa não pode ser cobrada. E os bancos de sangue precisam de sangue de todos os tipos, beleza? A gente vai ver quais são eles daqui a pouquinho. São conhecidos em torno de 36 grupos sanguíneos eritrocitários, então 36 sistemas, né, sanguíneos eritrocitários em humanos. O que significa isso? São
moléculas, são proteínas que elas estão alojadas na superfície da membrana das hemácias. Lembram das hemácias? Então, nas hemácias do lado de fora, na membrana, pelo lado de fora da membrana, tá? Não pelo lado interno, pelo lado externo. E esses sistemas de proteínas do lado externo, que são vários, né? A gente vai ver um pouco deles aí daqui a pouquinho, eles servem como um mecanismo de reconhecimento. Tá? Então, eles fazem com que as hemácias sejam reconhecidas como parte do próprio corpo do indivíduo, certo? Essas proteínas todas, elas são codificadas em vários genes que estão dispersos lá nos 22 pares de cromossomos autossômicos, certo? Acho que tem um sistema no cromossomo X, se eu não me engano. Então, isso está disperso no nosso DNA, nas células precursoras da hemácia, elas são produzidas, essas proteínas são enviadas para o lado externo da célula, para a membrana, né? Então, elas são fixadas na membrana eritrocitária, na membrana das hemácias, e elas sinalizam que aquelas hemácias pertencem ao nosso corpo. Eles são, então, como eu disse, definidos pela presença ou ausência de antígenos na membrana. Então, você pode ter, como por exemplo, o sistema RH, né, que você tem a presença desse antígeno RH ou a ausência dele. Então, RH positivo ou RH negativo. E eles podem, em alguns casos, estar ligados a glicídios ou a protídeos, ou a lipídios, essas proteínas. Então, elas podem ser glicoproteínas, lipoproteínas, enfim, tem várias, cada sistema tem a sua forma, a sua organização bioquímica. Bom, a maioria dos sistemas apresentam as proteínas codificadas por um único loco, ou seja, é uma herança monogênica, tá? Na maioria dos casos. A gente vai ver algumas coisas que acontecem aqui. Então, alguns desses sistemas, eles estão localizados no mesmo cromossomo, e eles estão muito pertinho. Num próximo bloco da disciplina, numa próxima aula, nós vamos discutir sobre isso, genes que estão localizados no mesmo cromossomo. E aí nós vamos usar genes dos sistemas eritrocitários como exemplo, certo? Vamos discutir sobre isso nas próximas aulas. Esses diferentes antígenos, então, eles podem produzir resposta imune do nosso organismo. E dois sistemas, como eu já falei para vocês antes, têm uma grande importância médica, uma grande importância clínica, que é o sistema ABO, o sistema ABO e o sistema RH. Bom, eu fiz uma lista dos principais sistemas sanguíneos que nós encontramos, que é o sistema ABO ou AB0, nós vamos discutir isso daqui a pouco. O antígeno H, que ele está intimamente relacionado com o sistema ABO, o RH, o sistema secretor, que também está ligado com o antígeno H e com o ABO, ele tem uma ligação bioquímica, não necessariamente uma ligação cromossômica, tá? Mas ele tem um relacionamento bioquímico ali. O sistema Lewis, MNS, que antes eram tratados separados, MN e SS, tá? O sistema Lutheran, o KEL, o P, o KX, o Duff, o KID, e existem outros. Eu coloquei só os principais. Desses todos, os que são capazes de causar, então, incompatibilidade numa transfusão sanguínea é o ABO e o RH, beleza? O antígeno H, num caso muito específico, ele também está envolvido em incompatibilidade, mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Bom, falando agora do nosso antígeno H, ele é um antígeno que ele praticamente não é falado nas aulas do ensino médio, no ensino fundamental. Mas é muito importante para que a gente entenda como é que funciona a bioquímica do sistema ABO, tá? Por quê? O antígeno H, ele é de herança autossômica dominante. Esse alelo Hzão, ele indica, né, ele permite a produção de uma proteína, tá? Que é o antígeno H.
E esse antígeno H, ele é produzido a partir de um mucopolissacarídeo, que é uma substância precursora do antígeno H. Bom, sempre que o indivíduo, como ele é uma herança autossômica dominante, sempre que o indivíduo tiver pelo menos um alelo H, ele vai produzir o antígeno H. E esse antígeno H, ele serve de base para que os antígenos A e B do sistema ABO sejam produzidos, então. Sem o antígeno H, a gente não tem sistema ABO. Vamos ver isso, como é que funciona. Funciona basicamente assim. Bom, então, vamos ver como que é formado o antígeno H e depois, a partir dele, o antígeno A e o antígeno B. Bom, isso aqui é uma parte final de uma proteína muito longa. Então, imagina que aqui para baixo, tá? Como se fosse aqui descendo na imagem, essa proteína, ela é bem grande, certo? Então, aqui nós estamos pegando uma parte da proteína que é modificada a partir do antígeno H e, consequentemente, do A e do B. A substância precursora é essa daqui que eu estou apontando agora. Aqui, ó, substância precursora, certo? O que acontece? Quando o antígeno H, quando o gene Hzão está presente no indivíduo, ele vai permitir que seja acrescentado uma L-fucose. Tá vendo aqui uma verde? Uma bolinha verde aqui, tá? Ele vai permitir que seja acrescentada uma L-fucose na substância precursora, nessa última unidade dela aqui, ó. Então, vocês olham a substância precursora e o antígeno H, a diferença entre eles é que tem uma bolinha verde. Então, o que o gene Hzão faz? Ele media, tá? Permite que seja adicionada uma L-fucose na substância precursora. Tá aqui, beleza? Então, pega toda a substância precursora, adiciona uma L-fucose em cada uma das moléculas e a gente tem, então, passa a ter o nosso antígeno H. Isso em todas as células que vão dar origem à hemácia. E em algumas células de outros tipos celulares também, mas a gente vê isso daqui a pouco. Bom, tá aqui, temos o antígeno H. Quando a pessoa tem o genótipo para ser do tipo A, esse gene do sistema ABO, né, que ele vai ser um gene para o tipo A, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma N-acetilgalactosamina e acrescentar aqui, ó, no antígeno H, tá vendo, ó? Então, qual a diferença do A para o H? É que tem aqui em cima uma N-acetilgalactosamina, certo? A partir daí, a pessoa passa a ter parte das suas, das proteínas lá do final, né, na membrana, como antígeno H. Parte como antígeno H e parte como antígeno A, tá? O antígeno H, ele é mantido também. Então, essa conversão de H para A, quando a pessoa é do tipo A, né, tem o genótipo para o tipo A, ele é feito parcialmente. Então, você continua tendo o H e tem o A também. O que acontece quando a pessoa tem o genótipo B, tá? O genótipo dela é para sangue tipo B, né, no sistema BO. Ela vai pegar esse gene, vai pegar uma D-galactose, aqui branca, tá vendo? E colocar aqui em cima no antígeno H. Então, vai virar isso aqui, ó, o B, tá vendo? Ó? Ele é igualzinho o H, só que ele tem uma D-galactose. Então, quem é sangue tipo B vai ter parte do seu antígeno H convertido em sangue B, em tipo B, antígeno B. E, então, nas células dele vai ter antígeno H e antígeno B. Geralmente, é metade do antígeno H que é convertido. Quando o indivíduo ele tem o genótipo para tipo sanguíneo A e para B, que é o chamado sistema, o sangue tipo AB, o que acontece? Parte do antígeno H é convertido em A pelo gene A, tá? Parte é convertido em B pelo gene B. Então, nas pessoas que têm tipo sangue AB, elas vão ter o H, o A e o B nas suas hemácias. Aí vocês me perguntam, e quem é O? Quem é O é recessivo, é o gene recessivo, é izinho, em dose dupla. Tá? Então, nós temos Izão A codificando o tipo sanguíneo A, Izão B codificando o tipo sanguíneo B. E o Izinho, ele
não codifica, ele não tem código, ele tem uma falha, uma mutação, e ela não permite que nenhum dos dois códigos seja executado, nem para o tipo A, nem para o tipo B, certo? Então, nós temos o tipo A, o tipo B e o tipo 0. Pasmem, é chamado de 0. Olha aqui nessa imagenzinha, ó, a gente tem o tipo A, ó, esse roxo é o antígeno H, e esse branco, esse verde, o antígeno A, tá? Tipo A. O genótipo dele é isão A, tá? O genótipo isão B traço, tipo B e tipo e o H aqui também junto. O AB, o A e o B, ó, isão A, isão B. E o O, que é o isinho, ele não consegue produzir nem o A nem o B. Então, ele tem 0 antígenos A ou antígeno B. Ele só tem o antígeno H, certo? Então, a ideia, o nome ABO, não era ABO. Quando ele foi descrito, o nome correto é AB0, porque ou o indivíduo tem o tipo A, ou ele tem o tipo B, ou ele tem o tipo AB, ou ele não tem nenhum, porque não é produzido, essas proteínas não são produzidas. Bom, como a gente está trabalhando com 2 letras e um número, né, AB0, por um acaso esse 0, ele parece com uma letra também, que é a letra O, popularmente, o sistema sanguíneo, então, ele ficou conhecido como ABO, tá? A gente poderia ter uma riqueza, um preciosismo científico e sair por aí falando que é AB0. E ninguém ia te entender, as pessoas na rua vão achar que você tá doido, tá? Então, esse é um conhecimento que a gente tem que ter para nós, e quando for dar aula, ele precisa ser explicado para o aluno, né? Quando vocês estiverem em sala, dentro desta lógica. Olha, a pessoa tem o gene para produzir A, ela tem o gene para produzir B, ela tem o gene para produzir os dois, A, B, e ela tem um gene que não produz nenhuma dessas proteínas. Portanto, ela não produz proteína nenhuma dentro desse sistema e ela produz 0 proteína, tá? Então, essa ideia tem que acompanhar, nos acompanhar. Mas no trato diário com as pessoas, vocês vão continuar falando sistema ABO, tá? Porque é assim que se fala comumente. Voltando para cá, conseguiram entender? Isso aqui é parte, é uma representação, certo? É um modelo didático, uma representação esquemática de parte de uma das proteínas, então, da substância precursora, do antígeno H, do antígeno A e do antígeno B, certo? Beleza? Bom, falando agora especificamente sobre o sistema ABO, né, é importante a gente lembrar que eles são antígenos de membrana, como eu já falei dos outros, né, presentes então nas hemácias, na parte externa da membrana. Eles são altamente imunogênicos, então eles causam reação imunológica quando a transfusão, quando existe esse contato com sangue diferente, com tipo diferente, são devido, do ponto de vista genético, existe então um par de genes. Então, é uma herança monogênica, só que ela é considerada polialelia, porque existem 3 alelos possíveis. Esses alelos são isão A, eu já falei, isão B e o isinho. E existe uma relação de codominância entre o isão A e o isão B. E ambos juntos dominam o isinho. Então, como é que fica? Existe uma fórmula que geralmente aparece nos livros, tá? Vocês vão ver entre parênteses, isão A é igual a isão B, o igual significando codominância, porque quando ambos estão presentes no indivíduo, ambos são expressos. Lembram o que é codominância? E o isão A e o isão B dominam o isinho, certo? Então, se o indivíduo for isão A, isinho, o tipo sanguíneo dele é A. Se ele for isão B, isinho, o tipo sanguíneo dele é B. E se ele for isão A, isão B, o tipo sanguíneo dele é AB, certo? São 4 fenótipos principais, né? Eu digo principais porque existem variações desses alelos, tanto do A quanto do B e do O também, que vão dar subgrupos, mas os grupos principais são os fenótipos principais: fenótipo A, o B, o AB e o O, tá? Que seria o 0, lembra, né? Porque ele não tem proteína nenhuma. E a frequência
desses antígenos do sistema ABO, ele varia muito nas populações. E ele varia principalmente se a gente acabar entrando no ponto de vista, usando ferramentas moleculares, para encontrar os subgrupos dele, né? Então, esses subgrupos, a gente tem, então, por exemplo, A1, A2, A3, tem A101, 102, então são vários alelos do A, e eles são numerados, existe uma nomenclatura oficial, uma nomenclatura mundial que é usada para esses alelos, tanto do A quanto do B, e existem alguns alelos do O também, tá? Mas isso só é encontrado quando a gente tem utilização de ferramentas moleculares, né? Sequenciamento de gene, por exemplo, sondagem genética. E eu já falei para vocês, então o Izinho não produz nada, isso aqui a gente já conversou, e agora vamos ver essa tabela. Vocês estão vendo nas colunas, né, nas diversas colunas, os tipos de genótipo. Então, aqui eu começo com o genótipo H, né? E aí a gente vê o genótipo do antígeno H. Todas as vezes que o indivíduo é Hzão ou Hzinho, ele vai produzir o antígeno H. Lembra que o antígeno H serve de base de produção, a partir dele são produzidos, então, os antígenos do sistema ABO, tá? Então, se a pessoa tem o tipo sanguíneo A, ela vai ter um antígeno A. Na hemácia vai ter o A e o H. O B, a hemácia dela vai ter o antígeno B e o antígeno H. A B, antígeno B e o antígeno A e o antígeno H também. Quando ela é O, ela só vai ter o antígeno H, ela não consegue produzir nenhum dos outros dois. Essa última linha a gente conversa daqui a pouquinho. Vamos ver como é que ficam, isso são nas hemácias que a gente falou, como é que ficam os componentes do plasma sanguíneo. Tá? A gente está falando das hemácias, são células dos eritrócitos. Vamos ver o que a gente tem no plasma. Nos eritrócitos, teremos os antígenos. Nos livros do ensino médio e no ensino fundamental também, eles são chamados de aglutinogênio. Então, aglutinogênio ou antígeno vai ser neste sentido, antígeno de superfície de hemácia, eles são sinônimos. E no plasma, nós vamos ter a aglutinina ou o anticorpo. Tudo bem? A aglutinina, quando a gente está falando de sistemas sanguíneos também. Então, quem é do tipo A vai ter um anticorpo no seu plasma anti-B, tá? Então, ele não pode receber sangue B, ele só pode receber sangue A ou sangue O. Quem é B vai ter no seu plasma o anti-A, então ele não pode receber sangue tipo A, certo? E quem é AB, ele não tem nenhum anticorpo anti-A ou anti-B no plasma dele, porque senão, né, ele acabaria atacando a si próprio, certo? Quem é O vai ter anti-A e anti-B. Só que, como o O não tem nenhuma proteína na hemácia, ele pode ser considerado doador universal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E o AB é considerado receptor universal, porque ele pode receber de todo mundo, né? A questão dos antígenos entrarem em contato, isso tudo tem que ser avaliado pelo médico, pela equipe médica que acompanha. Pode ter algum tipo de reação, mas isso tem que ser avaliado. Na maior parte das vezes, as transfusões, elas precisam ser o máximo possíveis compatíveis entre o doador e receptor. Por isso, os bancos de sangue precisam estar abastecidos com todos os tipos sanguíneos, desde os mais comuns até os mais raros para determinada região. Quando a gente vai para a última linha dessa tabela, nós vamos ver o seguinte: nós temos lá o genótipo do antígeno H. Quando o genótipo é Hzinho, que é o recessivo, é uma mutação do antígeno H, uma mutação do gene do antígeno H, ele não vai produzir nenhum antígeno H, nenhum. Então, a substância precursora, ela vai ficar intacta dentro da célula, certo? Não vai ser produzido nenhum antígeno H. Portanto, não interessa qual é o genótipo dele, por isso que aqui na última coluna está escrito Hzinho, traço, porque não importa qual é o genótipo para o sistema ABO, ele não vai ser expresso. Por que ele não vai ser expresso? Porque não existe antígeno H
para ser convertido, nem em A nem em B, e não existe antígeno H para ficar na hemácia como se ela fosse um O. Quando é feito a triagem, né, quando é feito o exame de fenotipagem do sistema ABO, numa pessoa que é Hzinho, como a gente usa anticorpos, né, anti-A e anti-B, ela não vai reagir nem com A nem com B, porque realmente não existe ali na hemácia. Então, ela é fenotipada como sendo O, uma pessoa do tipo O. Só que, na verdade, ela é uma pessoa falso O. Por que falso O? Porque o O verdadeiro, ele tem o anti-H, ele tem o antígeno H na hemácia. E um falso O não vai ter, porque ele não é produzido. O que acontece? Uma pessoa que não tem o antígeno H, ela vai ter anticorpos anti-H. Isso significa que uma pessoa que é falso O, ou fenótipo Bombaim, que também é um outro nome, né? Porque foi nessa cidade da Índia que encontraram os primeiros casos de falso O. Essa pessoa, ela vai ter anti-H. Então, ela só vai poder receber transfusão de sangue de alguém que tenha o mesmo tipo de sangue que ela. Do ponto de vista evolutivo, em algum momento ocorreu uma mutação no alelo H que deu origem ao alelo Hzinho. Esse alelo Hzinho, ele é incapaz de converter, né, a proteína, a substância precursora em antígeno H. Ele não consegue fazer essa conversão. E o que vai acontecer? Como eu já falei, não tem nenhum dos antígenos, nem o A nem o B. Ele só é diagnosticado em testes de laboratório muito mais apurados, muito mais precisa, que tem uma investigação a mais, porque tem que ser feita a triagem do antígeno H, certo? Esse fenótipo é chamado fenótipo Bombaim. Vamos ver aqui, então, como é que funciona, como que é o esquema da produção dos antígenos do sistema ABO a partir da substância precursora. Então, a gente tem aqui o mucopolissacarídeo precursor, lá em cima, com o genótipo do antígeno H. Se o indivíduo é Hzão-traço, ele vai produzir o antígeno aqui do nosso lado esquerdo, ele vai produzir o antígeno H e, consequentemente, vai produzir o antígeno A, se o indivíduo for Izão e Izão A traço, o B, se o indivíduo for Izão B traço, se o indivíduo for Izão A, Izão B, ele vai produzir o A e o B, e se o indivíduo for Izinho, mantém o H. Aqui em todos eles é mantido o H. Quando o indivíduo lá no fenótipo, no genótipo do antígeno H, quando o indivíduo é Hzinho, do nosso lado direito aqui, ele não produz o antígeno H, então ele mantém esse precursor, o mucopolissacarídeo precursor, e não importa qual seja a composição genética do indivíduo para o sistema ABO, a hemácia não vai ter nenhum antígeno do ABO e também não vai ter o antígeno H, dando origem, então, ao fenótipo Bombaim ou falso O. Qual é a implicação disso? Vocês olhando aqui e percebendo que os indivíduos podem ter genótipo para produzir a proteína, né, do sistema BO, mas ele não vai acontecer, isso não vai ser produzido. Então, do ponto de vista genético, quando as pessoas se relacionam, esse indivíduo, ele vai ser fenotipado como sendo O, tá? Tanto faz seja um homem ou uma mulher. Mas o genótipo dele pode ser para sangue A, para sangue B, para sangue AB. Significa que os cromossomos deles, os genes deles, vão segregar na meiose normalmente, porque é uma falha no gene Hzinho, não interfere nos outros genes, são genes separados, em cromossomos separados, eles não têm interferência um sobre o outro. Os genes, tá? O produto sim, os genes não. Então, o que acontece? O indivíduo, mesmo sendo O, ele pode vir a ter filhos A, B e AB, inclusive, tá? Mesmo sendo do tipo O. Por quê? Porque ele é um falso O. O fenótipo é O, mas o genótipo se mantém como ele era, assim como ele recebeu dos seus pais. Esse é um daqueles casos em que o fenótipo recessivo pode vir a ter filhos de fenótipo dominante. E aqui nós terminamos a primeira parte da nossa aula. Até mais!